Eu nunca imaginei que um dia eu teria que virar investigador para descobrir uma coisa dessas. Mas alguém está usando a entrada da minha garagem como banheiro. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Eu moro em um prédio onde a garagem é compartilhada. São 12 apartamentos, mas só algumas pessoas têm acesso a essa garagem, e na prática só 3 moradores realmente usam ela. O problema? Dois deles são senhores aposentados que simplesmente não querem se envolver. A resposta deles para tudo é basicamente: ah, deixa pra lá. Então aparentemente sobrou para mim resolver o maior mistério do prédio: encontrar o cagão fantasma. Tudo começou algumas semanas atrás. Eu acordei cedo como sempre, fui sair com o carro para resolver algumas coisas, e quando cheguei no portão da garagem, senti um cheiro horrível. Na hora pensei: tá, provavelmente foi algum cachorro. Muita gente passa por ali com animais, eles fazem as necessidades, e alguns donos simplesmente fingem que não viram. Nada muito surpreendente, só que quando eu voltei para casa, percebi que tinha algo muito errado. Bem na frente da garagem tinham deixado uma surpresa, e não era pequena, mas o detalhe que me fez perceber tudo é que tinha papel junto. Foi nesse momento que eu pensei: espera aí, cachorro não usa papel higiênico. Aquilo não era um cachorro. Tinha uma pessoa usando a entrada da minha garagem como banheiro. E fica pior, bem ali existe uma grade de escoamento de água. Se a pessoa já decidiu fazer aquilo, pelo menos podia tentar acertar ali. Mas não. A pessoa escolheu exatamente o lugar onde alguém precisa ficar parado para abrir o portão. Então fui tentar resolver o problema. Peguei uma mangueira, coloquei a pressão no máximo e pensei: vou mandar isso direto para o esgoto. Parecia um plano perfeito, até deixar de ser, porque aquilo simplesmente não passava pela grade. A água começou a bater e voltar tudo na minha direção. Sim, eu quase perdi uma batalha contra cocô. Depois de uma luta que eu nunca imaginei enfrentar na vida, consegui limpar tudo. Avisei os vizinhos, contei a situação e ninguém ligou. A resposta foi basicamente: é complicado. E vida que segue. Até que hoje aconteceu de novo. Saí de manhã, fui pegar o carro e lá estava ele, o retorno do cagão misterioso. Agora estou pensando seriamente em colocar uma câmera pequena apontada só para aquela área, para finalmente descobrir quem é essa pessoa, porque isso sempre acontece de madrugada, em dias aleatórios. Então fica a pergunta: eu sou o babaca por querer colocar uma câmera e descobrir quem está fazendo cocô na frente da minha garagem? Eu tenho 27 anos, meu marido tem 28 e nós somos casados há 2 anos. Há 5 semanas eu dei à luz a nossa primeira filha. Era para ser um dos momentos mais felizes da nossa vida, mas acabou virando uma das situações mais dolorosas que eu já passei. Tudo começou quando nossa filha nasceu. Eu e meu marido temos cabelo castanho e olhos castanhos. Só que nossa bebê nasceu com cabelo loirinho e olhos azuis bem claros. Quando meu marido viu isso, a reação dele não foi de felicidade. Ele entrou em pânico. Ele começou a duvidar que aquela criança fosse realmente dele. Eu tentei explicar que isso acontece. Muitos bebês nascem com olhos e cabelos claros, e conforme vão crescendo, isso pode mudar. Também tentei explicar que genética não funciona de uma forma tão simples, mas ele não quis ouvir. Ele estava convencido de que eu tinha traído ele. O detalhe? Eu nunca traí. Nunca dei nenhum motivo para ele desconfiar de mim. Mesmo assim, ele exigiu um teste de DNA e disse que se eu recusasse, ele pediria o divórcio. Então eu aceitei. Não porque eu tinha algo para provar, mas porque eu sabia a verdade. Quando eu e minha filha voltamos do hospital, ao invés dele ficar comigo e me ajudar nas primeiras semanas como pai, ele foi embora. Ele decidiu ficar na casa dos pais dele porque precisava de espaço. Então lá estava eu, recém-saída de um parto, cuidando de uma recém-nascida e lidando com o fato de que meu próprio marido achava que eu tinha destruído nossa família. Minha irmã foi quem ficou comigo e me ajudou durante esse período, mas a situação conseguiu ficar pior
Minha sogra me ligou e basicamente disse que se o teste provasse que a bebê não era dele, ela faria tudo o que pudesse para acabar comigo durante o divórcio. Foram 3 semanas esperando o resultado, até que finalmente chegou. Meu marido voltou para casa para abrirmos juntos. Sentamos no sofá. Abrimos o resultado. E lá estava. Ele era o pai, sem nenhuma dúvida. Eu olhei para ele e nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Ele ficou completamente parado, olhos arregalados, com aquela cara de quem percebeu que tinha cometido um erro enorme. E eu simplesmente não consegui segurar. Comecei a rir e falei: Eu avisei. Talvez não tenha sido o momento mais maduro, mas depois de tudo o que aconteceu, foi a única coisa que saiu. Ele ficou furioso. Começou a dizer que eu estava zombando dele e transformando a situação numa piada. Nós começamos a discutir. Na verdade, era mais ele gritando comigo, até minha irmã aparecer. Assim que ela chegou, ele ficou quieto. Depois disso, ele voltou para a casa dos pais dizendo que precisava colocar a cabeça no lugar. Algumas horas depois, minha sogra me ligou novamente, só que dessa vez era para dizer que eu fui cruel por rir dele. Segundo ela, eu chutei meu marido enquanto ele já estava no chão. Ela também mandou várias mensagens dizendo a mesma coisa. Agora estou confusa. Eu sei que rir talvez não tenha sido a melhor reação, mas esse homem me acusou de traição. Abandonou a mim e nossa filha recém-nascida por semanas e deixou a família dele me tratar como culpada antes de qualquer prova. Então eu preciso perguntar: eu fui babaca por rir na cara do meu marido depois que o teste de DNA provou que ele era o pai da nossa filha? Eu tenho 48 anos e tenho duas filhas. Minha filha mais velha tem 24 anos e recentemente teve o quarto filho dela. Minha filha mais nova tem 17 anos e estava se preparando para começar a faculdade. Eu nunca pensei que tentar proteger uma parte da minha família poderia fazer eu perder outra. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Minha filha mais velha sempre foi uma pessoa esforçada. Ela trabalhou por anos em serviços pesados, mas depois das últimas gravidezes começou a ter vários problemas de saúde. Depois do segundo filho, desenvolveu dores crônicas nas costas. Depois do terceiro, teve complicações que fizeram até tarefas simples, como ficar muito tempo em pé, se tornarem difíceis. Ela tentou recomeçar. Conseguiu um emprego temporário em escritório, tentando aprender algo novo. Mas depois de pouco tempo, a dispensaram dizendo apenas: Isso não está funcionando. Ela ficou arrasada, porque realmente estava tentando. Desde então, encontrar emprego ficou cada vez mais difícil. O namorado dela trabalha, mas o dinheiro simplesmente não chega. Antes ele conseguia mais horas no emprego, mas recentemente os horários diminuíram bastante. Eu queria ajudar mais, mas também estou longe de estar numa situação perfeita. Sou pai solteiro, trabalho numa casa de repouso e vivo tentando conseguir horas extras para fechar as contas. Além disso, minha ex-esposa deixou várias dívidas no nosso nome antes de ir embora para outro país. Então, veio a notícia que mudou tudo. Minha filha mais velha perdeu o apartamento. O proprietário descobriu que ela e o namorado estavam deixando outras pessoas morarem lá para ajudar a pagar o aluguel. Só que eles não tinham autorização para isso. Resultado, eles foram despejados. Minha filha assumiu que errou, mas agora ela, o namorado e meus 4 netos estavam sem saber o que fazer. O namorado dela até conseguiu uma oportunidade de emprego em outro estado. Só que isso significaria se afastar de toda a família e das poucas pessoas que ainda podiam ajudar. Então, eles vieram até mim, pedindo ajuda, e eu fiquei dividido. De um lado, minha filha mais nova e o futuro dela. Do outro, 4 crianças pequenas que poderiam perder tudo. E quando olhei para os meus netos, eu só pensei: eles não têm culpa de nada. Alguém precisa proteger essas crianças. Então, tomei uma decisão que mudou tudo.
Eu decidi usar o dinheiro guardado para a faculdade da minha filha mais nova. Era um fundo que ajudaria bastante nos estudos dela. Não pagaria tudo, mas deixaria a vida dela muito mais fácil. Eu sabia que retirar aquele dinheiro teria consequências, mas naquele momento achei que estava escolhendo uma emergência. Quando contei para minha filha de 17 anos, ela não gritou, não discutiu, e isso foi pior. Ela simplesmente ficou fria. Olhou para mim e disse: "Você sempre fala que tem uma ótima memória. Então espero que você nunca esqueça esse momento." Desde aquele dia, ela praticamente não fala comigo. Ela começou a procurar empregos para estudantes. Perguntou para conhecidos se hospitais estavam contratando para cozinha, recepção ou qualquer coisa que aceitassem alguém da idade dela. Depois, começou a postar coisas dizendo que talvez um dia fosse agradecer por ter aprendido cedo que não podia depender de ninguém, que agora teria que escolher uma profissão apenas pensando em dinheiro e segurança. Eu entendo que ela esteja magoada, mas eu vi meus netos numa situação desesperadora. Eu tentei fazer o que achei certo como pai e como avô, mas agora perdi a confiança da minha filha mais nova. Então eu preciso perguntar: eu fui babaca por usar o dinheiro da faculdade da minha filha mais nova para ajudar minha outra filha e meus netos? Eu tenho 44 anos. E ontem eu parti o coração da mulher que eu amo. Não porque eu traí, não porque deixei de amar ela, mas porque eu escolhi não casar, por causa da minha ex-esposa. Eu sei como isso parece. Parece horrível, mas deixa eu explicar. Eu fui casado por 21 anos. Minha ex-esposa e eu tivemos 4 filhos juntos. Quando nosso primeiro filho nasceu, tivemos que tomar uma decisão. Quem iria sacrificar a carreira? Minha ex era médica. Tinha anos de estudo, uma carreira crescendo e um salário muito maior. Eu tinha um emprego administrativo normal. Fizemos as contas. Se eu continuasse trabalhando, praticamente todo o meu salário iria embora, pagando alguém para cuidar das crianças. Então, nós decidimos juntos. Eu ficaria em casa. Eu cuidaria da família. Na época parecia a escolha certa, mas ninguém fala sobre o que acontece 20 anos depois, porque enquanto a carreira dela crescia, a minha desaparecia. Ela virou uma profissional respeitada, e eu virei alguém tentando explicar um buraco de 2 décadas no currículo. Depois de muitos anos, nosso casamento acabou. Não teve traição, não teve uma grande explosão. Só 2 pessoas que não eram mais felizes juntas. Durante o divórcio, o juiz reconheceu tudo aquilo que eu tinha deixado para trás. Por isso, eu recebi direito a uma pensão e pude continuar no plano de saúde dela. Mas existia uma regra. Se eu casasse novamente, eu perderia tudo. Minha ex sabe disso. E apesar de não sermos próximos, ela nunca tentou tirar isso de mim. Ela até falou uma vez: "Não se preocupa, eu não odeio você o suficiente para casar de novo só para acabar com seu plano." E eu achei que minha vida seria assim, até conhecer minha atual namorada, e essa é a parte difícil, porque ela é tudo que meu casamento não era. Ela me escuta, ela está presente. Ela me fez sentir importante de novo. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que alguém me via como uma pessoa, não apenas como pai ou ex-marido. Nós estávamos felizes assim. Cada um com sua casa, cada um pagando suas contas. Até algumas semanas atrás, tivemos um susto. Achamos que ela estava grávida. E naquele momento, ela começou a pensar no futuro. Ela disse: "Se vamos ter uma família, eu quero uma família de verdade. Não quero que nosso filho tenha pais que parecem separados." Então ela pegou uma aliança e me pediu em casamento. Eu queria dizer sim, de verdade, mas eu não consegui. Eu disse não e vi o sorriso dela desaparecer. Ela perguntou: "Então você está escolhendo sua ex ao invés de mim?" Aquilo acabou comigo, porque não era sobre minha ex, era sobre perder a única segurança que eu ainda tinha. Se eu abrir mão da pensão e do plano de saúde, eu não volto magicamente a ter uma carreira. Eu não recupero os 21 anos que perdi no mercado de trabalho. Minha namorada trabalha ajudando pessoas. É algo incrível.
Mas ela não ganha muito. Nós passaríamos de uma vida confortável para uma vida cheia de preocupações. E eu tenho medo. Tenho medo que o amor vire ressentimento. Tenho medo que um dia ela olhe para mim e pense: eu tenho que sustentar ele. E a pior parte, nem morar juntos podemos, porque isso também poderia ser interpretado como uma nova união e eu poderia perder meus benefícios. Eu amo essa mulher, mas também sei que amor não paga hospital. Amor não apaga 21 anos longe de uma carreira. Agora, ela está magoada comigo. Ela acha que eu escolhi dinheiro. Eu acho que estou tentando proteger o futuro que ainda me resta. Então preciso perguntar: eu sou o babaca por recusar casar com a mulher que eu amo para não perder a pensão e o plano de saúde que recebo da minha ex? Eu vou me casar em poucas semanas. Pelo menos, era isso que eu achava. Porque uma decisão de poucos minutos pode ter destruído tudo. E o pior, talvez eu só tenha percebido tarde demais. Minha noiva comprou o vestido dela algumas semanas atrás. Ela estava completamente apaixonada por ele. Foram quase US$ 3.000, muito dinheiro. Mas ela trabalhou, juntou e pagou tudo sozinha. Para mim, no começo, era apenas um vestido. Para ela, era muito mais. Minha mãe sempre teve uma paixão enorme por vestidos de casamento. Sempre falava sobre eles, sempre gostou desse tipo de coisa. Então, quando ela viu o vestido da minha noiva, ela ficou encantada. Primeiro, ela só elogiou. Depois perguntou: será que eu posso experimentar só uma vez? Minha noiva achou que era brincadeira, mas não era. Ela disse não. Minha mãe insistiu. De novo e de novo. Até ofereceu dinheiro, US$ 100, só para vestir por alguns minutos. Minha noiva ficou desconfortável e deixou muito claro: ninguém vai usar esse vestido antes de mim. Ninguém. Eu sabia disso. Minha mãe sabia disso. Mas mesmo assim, eu cometi um erro. Alguns dias depois, minha mãe veio em casa, enquanto minha noiva estava trabalhando. Ela falou: é só experimentar rapidinho. Ela nunca vai saber. E naquele momento eu pensei: qual o problema? É só um vestido. Então deixei. Minha mãe colocou o vestido e parecia feliz. Eu achei que aquilo acabaria ali, mas minha noiva voltou mais cedo do trabalho. Quando vi ela entrando pela porta, meu coração gelou, porque eu sabia que tinha feito algo errado. Tentei impedir ela de ir até o quarto. Tentei mandar mensagem para minha mãe sair rápido, mas já era tarde. Ela abriu a porta e encontrou minha mãe, usando o vestido dela, o vestido que ela mesma ainda nem tinha usado. O silêncio foi pior que qualquer grito. Ela só pegou o celular, tirou uma foto e disse para minha mãe: você tem 3 dias para pagar um vestido novo, ou toda a família vai saber por quê. Minha mãe começou a chorar, e eu fiquei do lado errado. Eu fiquei bravo com minha noiva. Disse que ela estava exagerando, que minha mãe não tinha estragado nada, que era só tecido. Então ela respondeu: o problema é você achar que isso é sobre tecido. Eu disse não, e vocês esperaram eu sair para fazer escondido. Aquilo ficou na minha cabeça. Mesmo assim, na hora eu não aceitei. Brigamos, e eu fui dormir na casa da minha mãe. Depois de pensar, tentei resolver. Liguei para minha noiva e falei: eu pago outro vestido, mas coloquei algumas condições. Pedi para ela apagar a foto da minha mãe, prometer que não tinha cópias, pedir desculpas para ela e se afastar do grupo da minha família por um tempo. Quando falei isso em voz alta, acho que comecei a perceber como parecia, porque eu não estava pedindo paz. Eu estava pedindo para ela esconder o que aconteceu. Agora ela não sabe se ainda quer casar comigo, e minha família diz que ela está destruindo tudo por causa de um vestido. Mas talvez o problema nunca tenha sido o vestido. Talvez tenha sido eu mostrar para ela que, quando tivesse que escolher entre respeitar os limites dela ou agradar minha mãe, eu escolhi minha mãe. Então, preciso perguntar: eu fui o babaca por deixar minha mãe usar o vestido de casamento da minha noiva escondido? Eu tenho 35 anos. Até algumas semanas atrás, eu estava noivo de uma mulher de 20 anos.
A gente estava junto há quase 2 anos e, sinceramente, eu acreditava que ia passar o resto da vida com ela. Nunca imaginei que meu relacionamento fosse acabar por causa do meu irmão mais novo. Meu irmão, Lucas, tem 14 anos. Nossos pais precisaram viajar por alguns dias e perguntaram se ele podia ficar na minha casa durante esse tempo. Achei completamente normal. Sempre fomos muito próximos. No começo, tudo parecia tranquilo, mas depois de 1 ou 2 dias, comecei a reparar em algumas coisas que me deixaram extremamente desconfortável. Minha noiva começou a fazer comentários sobre a aparência dele. No início, eram coisas que pareciam inocentes. Ela dizia: "Nossa, ele vai fazer muito sucesso quando crescer." Ou então, "Olha o corpo que ele já está criando." Eu fiquei estranho com aquilo, mas tentei convencer a mim mesmo de que ela só estava elogiando. Só que os comentários continuaram. Em outro momento, ela olhou para ele e falou: "Se eu fosse a namorada dele no futuro, teria muitos ciúmes. As meninas vão cair em cima dele." Aquilo começou a me incomodar de verdade, porque ela falava olhando para ele, como se estivesse analisando ele. Mesmo assim, eu fiquei em silêncio. Até acontecer uma coisa que eu simplesmente não consegui ignorar. Uma noite eu passei pelo corredor e ouvi ela conversando no telefone com uma amiga. Eu não estava tentando escutar, mas ouvi claramente quando ela disse: "O Lucas está naquela fase. Sabe quando o menino começa a virar homem? Ele está florescendo." Na mesma hora me deu um frio na barriga. Aquilo não parecia um comentário normal sobre um garoto de 14 anos. Parecia diferente. Eu esperei a ligação terminar e perguntei diretamente o que ela queria dizer com aquilo. Ela ficou completamente na defensiva. Disse que eu era paranoico, que ela só estava sendo simpática, que eu estava transformando elogios em algo nojento. Mas quanto mais ela tentava explicar, pior eu me sentia, porque eu sabia exatamente o que tinha ouvido nos últimos dias. Naquela noite eu tomei uma decisão. Cancelei nosso noivado. Arrumei as coisas dela e pedi que ela fosse embora. Desde então, vários amigos e até algumas pessoas da minha família disseram que eu exagerei, que eu deveria ter conversado mais, que talvez ela só tivesse se expressado mal. Mas, sinceramente, se os papéis fossem invertidos, se um homem de 35 anos ficasse fazendo aqueles mesmos comentários sobre uma menina de 14, ninguém estaria dizendo que ele só estava sendo simpático. Então agora eu preciso perguntar: eu fui o babaca por terminar meu noivado depois dos comentários da minha noiva sobre o meu irmão de 14 anos?